O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Ele agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus que acabamos de escutar, particularmente a primeira leitura e o Evangelho, expressam a importância da gratidão. Há uma unidade temática entre as duas leituras. E percebemos claramente que os leprosos que foram curados, particularmente esse general sírio Naamã e o samaritano, agradecem pela cura, pela graça que receberam.
Hoje, nós que estamos aqui reunidos, e muita gente que nos acompanha através da TV ou de outros meios de comunicação, no dia do Sírio, nós também podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Nós também estamos aqui, e eu acredito, muita gente que veio de longe ou de perto. Muitos que não puderam vir até aqui, mas que, acredito, seus corações também estão agradecidos por tantas graças e bênçãos que receberam de Deus. Deus é que é fonte de toda bênção e de toda graça. Nós ouvimos na primeira leitura esse general, um homem muito importante, poderoso, podemos assim dizer, mas que foi acometido de uma enfermidade, a lepra, ou mal de Hansen, ou hanseníase, que naquele tempo não tinha cura. É uma doença que atinge a pessoa, que a fere no corpo e na alma. É importante lembrarmos que naquele tempo os leprosos eram excluídos da convivência social, religiosa e familiar. Eles tinham que viver num lugar distante do resto da comunidade. E mais, tinham que usar alguns símbolos ou sinais que os identificavam como pessoas portadoras dessa enfermidade. Por exemplo, tinham que andar com o cabelo sem pentear, os homens tinham que cobrir a barba e tinham que gritar assim, caso alguém se aproximasse ou eles quisessem se aproximar de outras pessoas, não contagiadas, obviamente, tinham que gritar: impuro, impuro. A teologia da época considerava essas pessoas até castigadas por Deus. Era um sofrimento atroz, uma solidão insuportável. E por isso mesmo, no evangelho que nós ouvimos, quando eles se aproximaram de Jesus, não chegando perto, ainda à distância, gritaram, dizendo: Jesus, tem compaixão de nós. A lei prescrevia que eles tinham que gritar assim à distância. Era proibido que eles se aproximassem de um mestre como Jesus. E nós vemos, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, que eles foram curados, porque obedeceram à palavra de Deus. No caso de Naamã, ele obedeceu à ordem do profeta Eliseu e foi se banhar no rio. Ficou curado. Os 10 leprosos também foram obedientes a Jesus, que lhes pediu que fossem se apresentar ao sacerdote, que tinha autoridade para dar assim alta, para declará-los purificados e serem assim reintegrados na comunidade, na convivência com as outras pessoas. Sem isso, eles continuavam proscritos assim pela sociedade. O leproso era assim o protótipo do marginalizado. Mas porque obedeceram, eles receberam a cura. É claro, nós destacamos aqui a gratidão desse general, que chega junto de Eliseu, até oferecendo presentes, mas Eliseu, muito humildemente,
não aceitou, porque tinha consciência que, na verdade, quem cura e quem curou Naamã foi o próprio Deus. E ele, agradecido, pede então para levar uma porção da terra de Israel, a fim de levar para a Síria e adorar ao verdadeiro Deus, em espírito e verdade. Os outros 10 leprosos que foram curados por Jesus, apenas um retornou, o samaritano, e, gritando assim em alta voz, glorificando a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus, sinal de que ele reconheceu em Jesus como aquele que é capaz de curar, de sarar todas as nossas enfermidades. E ele agradeceu a Jesus. São Lucas apresenta também este samaritano como exemplo de uma pessoa agradecida para nós. E você, meu irmão, minha irmã, você se considera, você é uma pessoa agradecida a Deus e aos outros? Quantas vezes nós também recebemos graças e bênçãos de Deus, benefícios, favores dos outros, e nem sempre dizemos uma palavra muito simples: obrigado. E quando nós dizemos isso, as pessoas às vezes se queixam, dizem assim: meu Deus, nem sequer um obrigado me disse. Outras dizem que falta de educação. Mas nós eu gostaria, sobretudo, de destacar a gratidão e a mudança que aconteceu na vida de Naamã e desse samaritano, que foi curado. O samaritano, enquanto caminhava juntamente com os outros para se apresentar ao sacerdote, quando ele se viu curado, miraculado, ele retornou. Ele voltou para Jesus, para o verdadeiro sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, o sacerdote maior, aquele que realmente nos cura de todas as nossas lepras físicas e espirituais, de todas as nossas enfermidades. Aquele que se apresenta como o rosto misericordioso do Pai, como diz o Papa Francisco. É Ele que nos convida a todos: venham para mim, vocês que estão cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e vocês encontrarão alívio, paz. O Papa Francisco nos diz, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, que quantos se deixam salvar por Ele se libertam do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Nós vemos esse exemplo concretamente nesse leproso samaritano que foi curado. Quando ele realmente voltou, Jesus lhe deu ainda graça sobre graça. Ele alcançou. Os outros foram curados apenas fisicamente. Esse samaritano, ele recebeu não só a cura física, mas também a cura interior, a salvação. Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te e vai. É isso que Jesus também quer dizer para nós hoje.
Nós que estamos aqui participando do Círio, e chamado Círio da Misericórdia, Jesus é a personificação da misericórdia de Deus Pai. No dia 5 deste mês, nós celebramos a festa da Apóstola da Misericórdia, Santa Faustina. E Jesus disse: minha filha, diz a todos que eu sou o amor e a misericórdia. Eu sou em pessoa o amor e a misericórdia. E Jesus escuta o nosso clamor. A enfermidade desses leprosos representa, significa, simboliza também as nossas enfermidades. Nós também somos convidados e convidadas a aproximar-nos dele com a mesma humildade, com a mesma fé. Como é importante a fé, essa fé que salva. Nós acreditamos, e isso é uma grande graça. E a fé é um dom, a fé é um dom, e por ser dom, nós devemos pedir, implorar essa graça. Como os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque foi graças à fé que esse samaritano foi salvo. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa fé não é inútil. O cristão não se resigna. Ele sabe que a sua esperança não decepciona. Ele acredita e lembra que a mãe da igreja, Nossa Senhora, tão venerada, amada por todos nós, foi proclamada bem-aventurada, feliz porque acreditou. E nós estamos aqui porque acreditamos. Você que veio de longe, não veio aqui para passear. Você que fez a sua promessa, que foi na corda, que esteve aqui durante horas, rezando, que caminhou até chegar aqui. Hoje, vendo aqui essa belíssima assembleia. Que bonito, Dom Alberto. O que já vimos nesses dias, nas romarias que aconteceram. Nossa Senhora percorrendo a cidade de Belém, a periferia desta grande metrópole, na terra e no mar, no rio, melhor dizendo, e pelas ruas aqui dessa cidade e aqui. Somos muitos. Quem é capaz de contar quantas pessoas participaram, estão participando aqui desse Círio? Podemos dizer, lembrando aquilo que diz a carta aos Hebreus, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, de pessoas que acreditam. E São Paulo dizia a Timóteo: lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Se com Ele vivemos, se nós permanecermos firmes com Ele, reinaremos. Ora, Jesus realizou o milagre na vida daqueles leprosos. O milagre não é só coisa do passado. O milagre também acontece aqui, nessa celebração, onde Jesus se oferece a nós através da sua palavra. Se faz pão da palavra e pão da Eucaristia. O pão e o vinho que são transformados no seu corpo e sangue. Pão que alimenta e que dá vida, e vinho que nos salva e dá coragem. Jesus Cristo é o dom maior do Pai para todos nós. São Paulo, agradecendo, dizia: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E é Jesus Cristo
o autor e o consumador da nossa fé, aquele que caminha conosco todos os dias e que nunca nos abandona, aquele que nos cura, aquele que nos acompanha em todos os momentos. Nunca deixemos de lhe agradecer, especialmente na Eucaristia, que é a ação de graças por excelência. Aqui nós agradecemos ao Pai pela obra da criação. O Salmo responsorial convidava-nos todos, a terra inteira, a aclamar ao Senhor. Estamos aqui para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele realizou na obra da criação e na vida de cada um de nós. Agradecer a Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós, que deu a sua vida por nós na cruz e nos alimenta em cada Eucaristia. Agradecer ao Espírito Santo, que nos santifica, que nos conduz, que vem auxiliar a nossa fraqueza em todos os momentos. Queremos agradecer pela nossa vida, por mais um Sírio que nós estamos celebrando. Agradecer pela família, agradecer pelo dom da fé, agradecer por tantas graças e bênçãos que Deus concede aos nossos irmãos e irmãs, tantas histórias bonitas que nós conhecemos. O Sírio é a festa, é a celebração de encontro e de reencontro com Deus e com aqueles que também comungam, partilham a nossa fé. Mas há encontros que deixam marcas. Alguns encontros são passageiros. Aqueles 9 leprosos que foram se apresentar ao sacerdote e não voltaram para Jesus, aquele encontro foi mais superficial. Eu gostaria que o nosso encontro fosse realmente inesquecível, marcante. Porque muda completamente, é capaz de mudar a nossa vida. Nós conhecemos, por exemplo, os magos, quando se encontraram com Jesus, voltaram por um outro caminho. Hoje nós ouvimos o exemplo deste leproso, curado, samaritano, que foi curado, e a história bonita de Naamã, que quis levar uma porção de terra para Israel, para adorar lá, e na Síria, melhor dizendo, para adorar na Síria, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. No Sírio, nós também procuramos, muitas pessoas querem levar uma lembrança do Sírio, a corda. Quase chega a ser objeto de cobiça. Para que você quer a corda do Sírio? Uma simples lembrança? Deixa-me provocá-lo um pouquinho mais. Que essa corda seja também uma espécie, um sacramental, algo que realmente comprometa você com Deus. Não seja uma espécie de amuleto. Não. A corda que é capaz de enlaçar, que é capaz de dar laços que os problemas, as vicissitudes, as dificuldades da vida nunca mais vão desfazer, porque há um compromisso maior. Você também mostra que se converteu, como esse Naamã se converteu e se tornou amigo de Deus e disse que não queria mais oferecer sacrifícios a outros deuses, senão ao único e verdadeiro Deus de Israel. Esse Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O ápice, a plenitude da revelação de Deus. Tenha a sua lembrancinha do Sírio, seja corda ou lembrança de Nossa Senhora, uma imagem, o que quer que seja, mas que seja algo que nos leva a um compromisso. E compromisso missionário, porque nós estamos no mês missionário. O Santo Padre, Papa Francisco, nos convida a ser essa igreja em saída,
missionária, acolhedora, misericordiosa. Porque o Evangelho de hoje nos fala da inclusão, contra qualquer tipo de discriminação, que nós saibamos acolher misericordiosamente. Deus é misericordioso conosco, para que nós sejamos misericordiosos com todas as outras pessoas. A palavra de Deus não está algemada, lembra São Paulo. E ele mesmo também diz, em outra passagem, proclama a palavra, oportuna e inoportunamente. O círio é círio da misericórdia, com certeza, mas também é um círio missionário. O Senhor disse: ide por todo o mundo, anunciem o Evangelho para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, não há missão sem missionários. É preciso que nós nos coloquemos assim à disposição. Como disse Nossa Senhora, quando ouviu a palavra, respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois, ela pôs-se a caminho em missão. Como são belos os pés daqueles que anunciam a paz e a salvação. Nossa mãe querida, estrela da evangelização, hoje nos diz, nos aconselha a fazer tudo o que Ele nos disser. Que Deus seja louvado pelas maravilhas que realiza na nossa vida. E nós também recordemos essa palavra de Jesus. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Fé para ser vivida, partilhada e para todas as pessoas. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.